Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem terapêutica que é, no mínimo, fascinante e que está mudando o jeito de lidar com o trauma. Vamos entender juntos o que é o IMDR e como ele consegue, de fato, reprocessar memórias que doem. Todo mundo tem memórias, né? Algumas são gostosas de lembrar, quase como uma foto antiga. Mas e aquelas outras, as difíceis? A grande questão é: por que certas memórias dolorosas parecem ficar presas num loop infinito, fazendo a gente reviver aquela dor como se fosse hoje? A chave está em como o cérebro guarda essas memórias. Pensa assim: de um lado, a gente tem as memórias saudáveis. Elas são como histórias que a gente sabe que aconteceram atrás, fazem parte de quem somos. Do outro lado, ficam as memórias traumáticas, que estão literalmente presas. Elas não foram arquivadas direito, sabe? Ficam soltas, fragmentadas, com toda a carga emocional daquele momento, invadindo o nosso presente. E o mais curioso é que a solução para destravar essas memórias surgiu de um jeito totalmente inesperado. A história de como essa terapia começou é, por si só, impressionante. A história toda começa em 1987, quase por acaso, com a psicóloga Francine Shapiro. Ela estava caminhando num parque quando percebeu uma coisa. Os pensamentos ruins dela perdiam força quando seus olhos se moviam rápido de um lado para o outro. Isso deixou ela, claro, intrigada. Ela foi a fundo, pesquisou, publicou o primeiro estudo em 1989. E hoje o EMDR é uma abordagem super validada no mundo todo. Para a gente entender por que o EMDR funciona, primeiro a gente precisa entender o sistema de cura genial que o nosso cérebro já tem. E o que acontece quando esse sistema trava? É o seguinte: nosso cérebro tem um sistema de cura incrível, quase um sistema digestivo para experiências. O trabalho dele é digerir o que acontece no dia a dia, aprender com aquilo e arquivar tudo de um jeito saudável. O nome técnico para isso é modelo de processamento adaptativo de informações. Só que aí vem o problema. Um trauma pode ser tão forte que sobrecarrega e simplesmente bloqueia esse sistema. Quando isso acontece, a memória do evento fica congelada no tempo. Ela é guardada do jeitinho que foi vivida, com todo o medo, toda a dor, todas as sensações daquele momento. Ela não é processada. Ela fica ali, presa. Tá, mas então, como é que se destrava uma coisa que o trauma congelou? É exatamente aqui que a gente entra no mecanismo mais curioso do MDR. O nome completo é Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares, ou MDR. Traduzindo, é uma psicoterapia que dá um empurrãozinho para o cérebro voltar a fazer o que ele sabe, curar. Ele retoma o processo natural para finalmente conseguir digerir aquelas memórias que ficaram presas. E o pulo do gato para isso acontecer é a tal da estimulação bilateral. Ao estimular um lado e depois o outro do cérebro de forma alternada, o EMDR parece que religa aquele sistema de processamento que tinha travado. E aí, a memória traumática finalmente consegue ser integrada de um jeito saudável. E olha, apesar do nome falar em movimentos oculares, essa é só uma das formas de fazer a estimulação, viu? Também pode ser com sons que ficam alternando nos fones de ouvido ou até com toques leves, um em cada mão. O objetivo é sempre o mesmo: botar os dois lados do cérebro para conversar e reiniciar o processamento. Mas calma, isso não é uma varinha de condão, não é instantâneo. O MDR é um protocolo super completo, seguro e bem estruturado. Vamos dar uma olhada em como essa jornada funciona? O tratamento todo segue um protocolo bem seguro de 8 fases. As primeiras fases preparam o terreno, entendendo a história da pessoa e criando recursos de segurança. As fases do meio, como a dessensibilização, é onde a mágica acontece e a memória é reprocessada. E as fases finais garantem que tudo foi resolvido e que uma nova perspectiva mais positiva ficou no lugar. É uma jornada completa, do começo ao fim. E a eficácia dessa terapia é comprovada para muito além do transtorno de estresse pós-traumático, que é o mais famoso. Um monte de pesquisa já mostrou que ela funciona super bem para tratar ansiedade, ataques de pânico, fobias e até para ajudar no processo de luto. Mas afinal, qual é o grande objetivo de todo esse processo? O que muda de verdade depois da terapia? E isso aqui é fundamental entender. O EMDR não apaga a memória. A pessoa não esquece o que aconteceu. O que a terapia faz é algo muito mais poderoso. Ela tira a carga emocional, aquele peso todo que vinha junto com a lembrança. O evento vira só um fato do passado, que não tem mais o poder de machucar no presente. Acho que essa frase resume tudo perfeitamente.
O objetivo não é apagar o passado, mas sim poder lembrar dele sem sentir aquela dor toda de novo. A história continua lá, mas a ferida finalmente cicatriza. No final das contas, terapias como o EMDR mostram o quanto a nossa mente é resiliente. E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para pensar. O que seria possível se a gente tivesse as ferramentas certas para finalmente curar as nossas feridas mais antigas?